Olá, tudo bem? O programa Espírita Jesus no seu lar volta novamente com mais uma programação de luz para vocês, queridos irmãos telespectadores que acompanham este programa nas redes sociais. Estamos no ano 2017 e temos a satisfação e a alegria de contar com a sua audiência. E para nos ajudar no desenvolvimento deste programa, convidamos o nosso querido irmão Oswaldo Coutinho. Tudo bom, Oswaldo? Tudo bem, Marco Antônio. É uma felicidade retornar a esta casa, retornar a trabalhar neste programa Espírita Jesus no seu lar, que possibilita falar sobre a doutrina espírita, que é essa oportunidade maravilhosa que a vida nos concede de esclarecer aos telespectadores sobre a realidade da vida, sobre a nossa condição de espírito eterno e também da nossa trajetória na Terra. Vocês já perceberam aí que Oswaldo Coutinho é o nosso palestrante, é uma pessoa que faz palestra em vários locais da nossa região do Cisal, em vários territórios, e ele hoje vai discutir com a gente sobre a questão do amar os nossos inimigos. O que significa, irmãos, amar os nossos inimigos? Mas na realidade, nós vamos discutir no dia de hoje este tema, porque sabemos que o amor resume toda a doutrina do Mestre Jesus. Em resposta à pergunta dos fariseus sobre qual era o maior mandamento, ensinou Jesus que o amor a Deus e ao próximo, como a nós mesmos, resumia toda a lei de Deus. Mas quem será o próximo? Será apenas aquele que nos ama, Oswaldinho? Naturalmente, o próximo é aquele que está em contato conosco. Geralmente são espíritos que têm uma convivência milenar e que, através do processo reencarnatório, em algum momento da história, em algum momento da eternidade, poderá ter acontecido algum conflito e que esses conflitos devem ser resolvidos através do amor. Daí a necessidade que Jesus teve de colocar para a criatura humana este mandamento, este ensinamento nobre que é amar os inimigos, porque na realidade somos todos espíritos, Marco. Somos todos filhos de Deus, fazemos parte da criação divina. Somos espíritos que trabalhamos a nossa evolução através do processo reencarnatório e que nesses encontros e reencontros muitas vezes podemos lapidar as arestas e muitas vezes situações conflituosas para que elas não possam se perpetuar durante o nosso processo evolutivo. Então é necessário amar o inimigo, porque muitas vezes aquele que nós consideramos inimigo é alguém que não conheceu Deus, é alguém que não conheceu Jesus, é alguém que não teve a oportunidade de ler o Evangelho, de conhecer o Evangelho de Jesus. Então nós temos que ter um sentimento de amor, de perdão, de compreensão, porque neste caminho evolutivo, todos nós que passamos por essa marcha evolutiva, caminhamos em estágios evolutivos diferentes. Então temos que aceitar o outro como ele é e não conforme nós gostaríamos que ele fosse. Bezerra de Menezes já nos ensinou esta frase: amar o outro como ele é. Então temos que nos doar, é um exercício de doação e principalmente de compreensão. Em outra passagem do Evangelho do Mestre, o Rabi nos recomenda que amemos nossos inimigos, que façamos o bem a quem nos odeia e que oremos pelos que nos perseguem e caluniam. O Mestre nos fala que nenhum mérito teremos em amar somente quem nos ama ou fazermos o bem somente a quem nos faz o bem. Muito interessante isso, né, Oswaldo? O que é que você tem a falar sobre isso? É uma condição de entender que é necessário fazer o bem sem esperar recompensa alguma. Que é necessário fazer o bem independente de quem estejamos fazendo o bem. É necessário compreender neste ensinamento do Mestre, quando ele retrata que é necessário fazer o bem independente de quem seja, porque denota principalmente que aquele que faz o bem, sem olhar a quem, é uma alma que já processo de evolução, né? Que já se desvencilhou de algumas imperfeições inerentes ao Espírito eterno
e que naturalmente já está conquistando o seu estado de sublimação. Como você sempre coloca, seu nirvana, sua plenitude. São exercícios psíquicos. Naturalmente, Jesus foi esse espírito, é esse espírito superior, espírito puro, que aceitou das mãos de Deus a missão, a condição de dirigir o planeta Terra. Nós, que somos espíritos ainda pequenos, em evolução, crianças espirituais, como disse Jesus, temos que tentar trabalhar essa situação, amando indistintamente, seja quem for, perdoando, seja quem for, para poder fazer com que isso seja inserido em nossa vida cotidiana, em nossa vida diária, e a gente plasme em torno de nós esse fluido benéfico do amor, que naturalmente irá contribuir para a nossa felicidade, para a nossa paz interior. Amar quem nos ama, que nos trata bem, quem para nós só tem pensamentos bons, não nos exige, Oswaldo, qualquer esforço. É natural de nossa parte que a gente ache isso bom. Sorrir a quem nos sorri, ser amável a quem é amável para conosco é fácil. O grande problema, Oswaldo, é a gente encarar de face a face aquela pessoa que você sabe que não gosta de você, não é isso? É um exercício. É um exercício de paciência. Isso é um exercício de resignação e de luta íntima e de luta interna. Porque gostar de quem gosta de nós é fácil. É fácil. Fazer o bem a quem nos faz o bem é fácil. Mas fazer o bem àquele que nos persegue e calunia é muito difícil. Mas isso é o exercício do amor. Jesus foi o maior exemplo desse exercício do amor. Porque muitas vezes ele foi caluniado, muitas vezes ele foi detestado, muitas vezes ele foi ignorado por aqueles que esperavam que ele fosse um Deus, ratificando, esperasse que ele fosse um Senhor dos exércitos e que maltratasse aqueles que naturalmente prejudicavam o povo de Israel. Mas ele não via desta maneira, ele foi o legislador divino, que ele veio trazer o amor. Então ele amava indistintamente a mulher hemorroíça, o paralítico de Cafarnaum, o lunático, o cego, o obsidiado de Gadara. Então Jesus ele teve esta condição sublime de ser o médico. Ele mesmo disse, eu não vim para os sãos, e sim para os enfermos. Então a doutrina espírita nos possibilita, naturalmente com seus ensinamentos, através do Pentateuco kardeciano, que Allan Kardec elaborou com a ajuda dos espíritos superiores, os espíritos de escola, que assumiram o compromisso com Jesus de trazer a doutrina espírita e ter a oportunidade de encontrar aquele que era possuidor da tiara espiritual, como os espíritos o designaram, o ínclito codificador, para que ele pudesse, com esse corpo doutrinário da doutrina espírita, trazer as máximas morais do Cristo. Porque a doutrina espírita simplesmente traz os ensinamentos de Jesus. Ela é Jesus de novo. Ela é a mensagem rediviva do Cristo. Então a doutrina espírita ela nos possibilita esta condição de amar indistintamente. Nós vemos que o tribuno baiano Divaldo Pereira Franco, em suas entrevistas, Raul Teixeira e muitos outros trabalhadores anônimos, ressaltam, ratificando a necessidade de trazer o amor. É necessário amar, é necessário divulgar o amor, independente a quem seja e em qualquer lugar que seja. Então, vocês estão aí assistindo o programa Espírita Jesus no seu lar. O nosso tema de hoje é amar os nossos inimigos. Será que é fácil amar os nossos inimigos? Vocês que estão nos assistindo, pense um pouco. Se você está passando por algum problema desta situação aí, vocês parem para pensar, leia o Evangelho, recorra ao Evangelho para poder sanar as suas dúvidas. O que ocorre, no entanto, é que costumamos, Oswaldo, amar somente quem tem atitudes amáveis para conosco. Poucos agimos com amor para com aqueles que não conseguem nos amar. A ideia de amar quem nos prejudica, quem para nós só tem pensamentos negativos, pode nos parecer um tanto absurda. No entanto, é preciso entendermos
o que o Mestre nos quis transmitir. Ele não quis nos dizer que tenhamos para com nosso inimigo a ternura que dispensamos aos nossos amigos e irmãos, pois a ternura pressupõe confiança. Isso é muito sério, né, Oswaldo? Muito sério. Você tem que perdoar, mas você sabe que aquela pessoa não gosta de você. Como conviver com essa dificuldade na sua estrada, na sua caminhada? É difícil. É muito difícil. A gente sabe que aquela pessoa está como se fosse uma serpente ou uma cobra. Pode dar o bote a qualquer momento. momento. Bote a qualquer momento. Mas Jesus teve vários exemplos dessa situação de lobos, de hipócritas. Mas ele, por ter a presciência, muitas vezes ele foi inquirido, principalmente naquela passagem evangélica de Marcos, como também de Mateus, quando trazem aquela mulher para ser apedrejada e perguntam-lhe: qual a tua opinião sobre isso? Moisés dizem que se lapidem as adúlteras. Era uma cilada, porque se ele dissesse perdoe, ele estava indo contra ao decálogo, aos 10 mandamentos. Mas se ele dissesse condene, ele estava indo contra os seus ensinamentos de amor. Então era uma cilada para o pegar. Se perdoasse, estava indo contra Moisés. Se ele inquirisse uma punição, ele estava indo contra os seus sentimentos de amorosidade. Então ele abaixa e escreve: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então foi ciladas de lobos, de serpentes, que queriam colocar Jesus em uma situação delicada. Mas ele, como que tinha a presciência e conhecia e tinha a clarividência, como também a premonição e outras faculdades mediúnicas que possibilitavam ele ter o conhecimento daquilo que as pessoas pensavam em relação a ele, ele soube sair dessa situação. Então nós imaginamos, Jesus tinha toda essa condição psíquica, toda essa condição mediúnica. Nós não temos, porque o Espírito Erásto diz que se Jesus era médium, em O Livro dos Médiuns, ele só poderia ser médium de Deus, porque espírito algum ousaria influenciar o dono do planeta. Erasto assevera isso com muita clareza no Livro dos Médiuns. Já nós, almas ainda pequenas, que estamos burilando a nossa evolução, que estamos crescendo paulatinamente, caminhando, buscando cada dia ser melhor. Retorno ao pensamento de Bezerra: ser hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Temos que ter a condição de entender que se vierem os golpes, se vierem as cobras, se vierem as serpentes, que cada um está plantando para si. Porque a lei de causa e efeito é uma lei que naturalmente irá facultar ao agressor as responsabilidades de arcar com os erros assumidos e de naturalmente passar pelas dores necessárias ao ato impensado. Então nós não devemos pensar naturalmente nas cobras e nas serpentes, não. Deveremos amá-los. São sentidos figurados. Naturalmente são almas menos felizes que não conseguiram ainda despertar para as leis de Deus e que vivem atormentadas, perturbadas, tentando muitas vezes prejudicar aquele a quem segue Jesus. Não se tem confiança verdadeira em quem nos dirige pensamentos negativos, Oswaldo. Pois os pensamentos criam uma corrente de fluidos, e se esses são impregnados negativamente, não há como inspirar bons sentimentos. Mas não devemos dar isso em troca, emitir o mesmo padrão de pensamentos, ou ter o mesmo tipo de atitudes de quem nos prejudica, pois assim nos igualamos a eles. Amar os nossos inimigos não é, portanto, ter para com eles uma afeição que não é compatível com os sentimentos negativos que deles emanam e aos quais não somos indiferentes, mas é não guardar, Oswaldo, ódio ou rancor ou desejo de vingança em relação àquela pessoa que se diz o nosso inimigo. Nós temos o maior exemplo
nessas questões de Francisco Cândido Xavier. E muitas vezes foi procurado por pessoas que consideravam-se inimigos de Chico. E Chico ia procurar aquelas pessoas, Chico conversava com aquelas pessoas, Chico não colocava dificuldade em amenizar aquele pensamento, muitas vezes malsão. Então, Chico não tinha feito nada demais, mas pelo melindre algumas pessoas se afastavam e se sentiam inferiorizadas. E Chico ia, batia na porta: meu irmão, eu te fiz algo, me perdoe. Naturalmente Chico não fez nada, mas esse sentimento de não dificultar uma reconciliação é algo muito importante, porque o Evangelho diz: não é que você vai ter um sentimento igual a um amigo, mas você não pode dificultar a reconciliação. Você tem que emanar pensamentos benévolos para aquele que se considera seu inimigo. No caso, você está fazendo a sua parte, né? Está fazendo a nossa parte. Mandar um pensamento benévolo, um pensamento de amorosidade, não dificultando a aproximação. Porque no próprio Evangelho retrata que, muitas vezes, Marco, essa situação conflituosa poderá se prolongar por muitas existências. Então é melhor resolver na reencarnação atual a problemática para que ela não se perpetue em existências vindouras. Amar os nossos inimigos, para vocês que estão nos acompanhando pelo programa Espírita Jesus no Solar, é perdoar-lhes, sem pensamento oculto e sem quaisquer condições impostas, o mal que este inimigo nos tenham causado. É não opor nenhuma restrição à reconciliação com eles, é desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar a alegria com o bem que lhes aconteça. É ajudá-los, se possível. É, por fim, jamais emitir pensamentos ruins e muito menos ter atitudes negativas para com eles, abstendo-se por palavras ou por atos de tudo aquilo que os possa prejudicar. Belíssima essa definição, né, Oswaldo? Muito linda. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele, quando da sua publicação em 1874, porque ele é o terceiro livro da codificação, o primeiro é o Livro dos Espíritos, o segundo é o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, quando os espíritos que trabalhavam com aquelas médiuns que ofereciam ao codificador essas informações, as meninas Catarina e Julie Boudin, a senhorita Jeffé e muitos outros, que trouxeram informações dos espíritos, que este livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, iria revolucionar o pensamento cristão, porque ele iria trazer informações em palavras, em pensamentos, em reflexões diferentes à Bíblia. A Bíblia, que é um livro sagrado, é um livro santo, mas o Evangelho segundo o Espiritismo iria desmistificar alguns pensamentos teológicos que iriam facilitar a compreensão sobre o que realmente Jesus quis dizer em relação a certas passagens evangélicas e bíblicas, a certas parábolas que o Mestre ensinou e que a doutrina espírita iria trazer de uma nova forma, de uma nova maneira, com uma compreensão mais fácil, mais acessível para a criatura humana. Então, nesta mensagem que nós conversamos, neste programa, que é amar os inimigos, se nós pararmos para pensar que aquele povo judeu, aquele povo hebreu, em que os fariseus não estavam ainda preparados para amar os inimigos, nós observamos que a intriga, a hipocrisia permanecia principalmente na Judéia, que era uma região árida, áspera e fria, diferente da Galileia, que era dúctil, amorosa, aonde as tamareiras... Você se refere à questão da frieza nos corações, Nos né? corações, aonde o mar da Galileia possibilitava a
sentimentos bucólicos de amorosidade, ouvindo as onomatopeias, o cântaro dos pássaros. Daí Jesus ter escolhido a Galileia para início do seu messianato. Ele escolheu aquela região florida e bucólica, doce, que representa os corações dos homens que trazem o amor, aquela gente simples, pescadores, agricultores, que viviam da pesca e da subsistência, para a sua subsistência. Já a Judeia era árida, fria, áspera. Então, nós observamos que no Evangelho do Cristo, que é a doutrina espírita na atualidade, com os seus ensinamentos, as máximas morais do Cristo, tudo está resumido neste Evangelho, segundo o Espiritismo. Porque tudo que Jesus ali falou, que aquele povo sanguinolento e frio não estava ainda maduro para compreender, para entender a mensagem de Jesus, não iriam compreender amar os inimigos. Quando se tinha um amigo, amava-se, mas quando tinha-se um inimigo, principalmente na Palestina, na Judeia, aquele inimigo era naturalmente tratado para que sofresse, para que fosse humilhado, para que fosse perseguido. Tanto que diziam que se você tivesse vitória nas guerras, era uma bênção de Deus, mas se você tivesse uma derrota, era porque Deus não estava a favor da sua condição. E os inimigos eram, a derrota nas guerras era uma condição de sofrimento, de dor. Então Jesus veio dizer naturalmente, através do seu evangelho, que a doutrina espírita naturalmente trouxe com muita propriedade neste livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, de 1864, que é necessário amar os inimigos, para poder fazer uma ligação, uma ponte com aquilo que Jesus falou. Jesus falou há mais de 2000 anos, quando ele abriu a boca no Tabor. Imagine aquela turba ensandecida, querendo sangue contra os romanos, querendo vingar-se, querendo libertar o seu povo do sofrimento. E Jesus fala amar os inimigos. Como um hebreu iria amar um romano? Como um judeu iria amar um romano? Se o romano representava a dor, a águia romana representava sofrimento, como narra o livro psicografado de Chico Xavier, de Emmanuel, Paulo e Estevão, em que Joquedebe, aquele homem, foi massacrado por Lucínio Minúcius, que era podemos dizer, um militar romano. Era alguém que tinha o poder daquelas terras. Poder temporário. Poder temporário daquela região de Corinto, da velha Acaia. Então, Minúcius, na condição de dominador daquela região, facultava aquele povo israelita o sofrimento, a dor. Como um judeu iria amar um romano? Se quando um romano ou um judeu se dirigia a um romano, o romano dizia: como podes, verme, se dirigir a mim, que sou um soldado de César, ou sou um soldado de Augusto. O orgulho romano aí, né? O orgulho romano, que perpetrou durante milênios e séculos. Hoje, praticamente, com a doutrina espírita, que é uma doutrina que veio desmistificar com o Evangelho segundo o Espiritismo, apresentando o amor. Porque o Evangelho fala basicamente do amor. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E aí vem a questão do amar o inimigo. Naquela época não tinha condições de amar o inimigo, porque o povo ainda não compreendia as dimensões psíquicas, era ainda turbulento e animalesco. Mas hoje, com o avanço psicológico, sociológico, antropológico, filosófico, pode sim o homem do terceiro milênio e do século XXI compreender a necessidade de amar um inimigo, que é alguém que está no caminho para, nesse contato mútuo, melhorarem-se uns aos outros e encontrar a plenitude.
Então, vocês aí estão nos assistindo, nos dando o prazer da audiência. O nosso irmão Oswaldo Coutinho deu uma bela definição histórica sobre as passagens do Mestre e também sobre a questão dos romanos, que aqui para nós, na atualidade, os novos romanos estão agindo desta forma, só que com outra roupagem física, nas suas próprias atitudes. Tem pessoas, infelizmente, que ainda agem com aquela reminiscência do passado, com o poder na mão, fazendo coisas que, infelizmente, nós estamos assistindo aí o que está acontecendo no mundo, não é isso? É porque são os mesmos espíritos em corpos diferentes. Não conseguiram se libertar daquilo em que viveram e que trazem esses atavismos perturbadores como condições psíquicas e que novos corpos, mas espíritos antigos com o mesmo pensamento, não evoluíram o suficiente para desmistificar aquela condição anterior e, naturalmente, plasmar condições novas para as novas existências que, naturalmente, deverão ser traduzidas em existências de paz, de fraternidade, de solidariedade. E se nós pararmos para analisar também a questão do amar os vossos inimigos, se nós pararmos para analisar que aquela Palestina, que no tempo de Jesus vivia conflituosa, hoje ela ainda vive conflituosa por aquele karma coletivo de não ter aceitado o Rabi quando ele esteve no planeta e está no planeta, porque Jesus nunca se afastou do planeta. Quem pensar que Jesus se afastou do planeta está equivocado, porque o Mestre nunca se afastou do planeta Terra. Se ele é o dirigente maior do planeta, se ele recebeu essa missão de Deus, ele é o co-criador, jamais ele se afastou. Basta que nós silenciemos o nosso psiquismo para ouvir Jesus. Amélia Rodrigues sempre disse isso, como também Joana de Ângeles. Silencia as nossas lutas internas para ouvir o chamado do Rabi, que continua cantando as bem-aventuranças, que continua nos convidando para amá-lo, para trabalhar o bem, para trabalhar o amor e conquistar a nossa felicidade, porque ouro, prata não traz felicidade. Felicidade é algo que nós conseguimos através da nossa renúncia, através da nossa luta interior. E como nos possibilitou compreender a mensagem do Espírito Yogin, que ele nos trouxe falando sobre amar, esquecer títulos, esquecer posses, esquecer dinheiro, esquecer o poder, que é tudo temporal, e buscar os valores que os ladrões não roubam e as traças não roem. Então Yogin nos presenteou com esta mensagem psicofônica como um alerta, como uma mensagem para que a gente possa reflexionar sobre a nossa condição de espírito eterno, preexistente ao berço e sobrevivente ao túmulo. O que estamos fazendo na Terra? Que dinheiro, poder, prata, ouro não traz a felicidade. Não fazem parte da nossa essência, não faz parte do divino. O que faz parte do divino é um coração tranquilo, é uma mente apaziguada, para entrar em contato psíquico, pleno e eterno com Deus e com Jesus. Como o nosso tema de hoje é amar os nossos inimigos, Jesus nos recomenda que é a gente oferecer a outra face, a face da benevolência, a do perdão, frente a alguma agressão moral, física ou material. É agir, Oswaldo, com caridade, pois se amar o próximo constitui o princípio da caridade, amar os nossos inimigos é a mais sublime aplicação deste princípio. E tal virtude representa, Oswaldo, uma das maiores vitórias contra o egoísmo e o orgulho. Com esta mensagem, meus irmãos, nós encerramos o programa de hoje, agradecendo primeiro a Deus
ao Mestre Jesus e aos bons espíritos que estão dando forças para continuarmos neste trabalho de luz que é o Programa Espírita Jesus no Seu Lar. Queremos aqui agradecer ao nosso irmão Oswaldo Coutinho, que é o nosso parceiro neste programa, e eu gostaria, neste momento, que ele desse as considerações finais, já, quem sabe, convidando vocês para um novo programa que nós estaremos realizando em uma outra data, em um outro dia. Nós só temos que agradecer a oportunidade de estar mais uma vez participando deste programa 2017 e esclarecendo aqueles que gostam da doutrina espírita, que são simpatizantes da doutrina espírita, que são trabalhadores da doutrina espírita, que esta é a nossa oportunidade de trabalho. Estamos no corpo com missões específicas. Como disse Chico, para finalizar, não viemos à Terra como se viéssemos a um país de maravilhas, passear. Viemos com missões específicas, repito, que é trabalhar a nossa evolução espiritual. Muito obrigado pelo programa de hoje. Fiquem todos com Deus. Até a próxima oportunidade. Que Deus nos abençoe e até o próximo programa.